esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados num tempo de silêncio, invoquemos o auxílio do Espírito Santo, que venha nos ajudar a compreender essa palavra. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos nestes tempos acompanhando e convivendo com Jesus a partir do Evangelho de Mateus. Estamos numa série de capítulos e de textos em que Cristo apresenta como é que deve ser a nossa relação com o reino de Deus que chegou. No domingo passado, na parábola do semeador, o Senhor mostrou que tem 4 tipos de terreno que acolhe essa presença do reino de Deus, a palavra. Hoje, de novo, ele volta ao exemplo da terra, dos lavradores, dos plantadores. Essa palavra de hoje, particularmente nessa semana em que celebramos o Dia dos Avós, Santana e São Joaquim, os avós de Jesus, padroeiros do avô e da avó, esse texto é muito importante para falar para a gente sobre uma coisa tão difícil de exercitar hoje em dia, que muitos de nós, para ter um pouquinho dela, só damos conta sob dosagens de grandes quantidades de remédio controlado: a paciência. Não são poucos os que hoje, para darem conta de ter um tiquinho de paciência, precisam da ajuda, não do Espírito Santo com gemidos inefáveis, gemendo em nós, mas apelamos para o remédio. Vamos lá? Tomem comigo o Evangelho de Mateus, número 9.
Eu peço nós estamos no capítulo 13 de Mateus, versículos 24 a 30. Eu peço encarecidamente que a tarefa da semana para todos nós durante essa semana, ler o capítulo 13 todo de Mateus. Retoma a parábola do semeador de domingo passado e vai até o final com a explicação da parábola do joio que nós tomamos agora. A parábola é curtinha, depois tem um longo texto explicando o que significa ela. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. Leia. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Para lá. Essa ideia do trabalho generoso, do esforço que a gente considera que fez, fazendo o bem, e o quanto nós temos respeito e profundo desejo de que seja respeitado o esforço de nossa semeadura, e o quanto a gente tem dificuldade de lidar com os inimigos que vêm de noite e semeiam joio no nosso trabalho. E sempre tem, não tem? Muitas pessoas deixam inclusive de acreditar em Deus por causa disso, porque não suportam a ideia de que trabalhando, fazendo bem, lutando, sendo correto, sendo honesto, com muito vigor, com muita luta, com muita batalha, com tanta determinação, por que Deus ainda deixa existir o mal, o inimigo, que ainda semeia o mal na minha roça, o joio? Conheço muitas pessoas que perderam a fé por não darem conta de lidar com isso. E não se assustem, dentro da própria família. Não é longe não é o inimigo assim, o capeta, o gabiru que saiu lá do inferno e veio, fez um regaço, não, baixou lá. Às vezes, uma esposa batalhando, o esposo, e ele ou ela vem, um filho vem, um genro, uma nora vem, um neto, e estraga tudo. Isso existe, mas é muito. A parábola trabalha com a proporção grandiosa do esforço para fazer o bem e a desproporção grandiosa também para fazer o mal, que é uma coisa que a gente não entende. Os católicos que cometem um pecado grave, pecado mortal inclusive, tem que confessar, quem já pensou e desejou isso. Quem defende a pena de morte é pecado grave. Os católicos que defendem a pena de morte, porque assistem essas porcarias de programas de televisão, nessa linha do Marcelo Rezende, do Datena, do Ratinho, que é tudo o lixo da televisão que defende essas causas de pena de morte, e não são poucos. Os católicos que defendem a pena de morte defendem exatamente porque se acham os trabalhadores do dia e não suportam a ideia de existir os trabalhadores da noite. Luciano sabe o que é isso, né? Essa semana foram lá roubar as vacas dele. O semeador semeou boa semente no seu campo, e depois de ter trabalhado bem, preparado a terra, esse semeado foi fazer o quê? O que o justo tem? O justo tem serenidade e paz. Trabalhei, eu vou dormir meu sono tranquilo, não é não? Trabalhou, foi dormir. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio. O que é o joio? Tem duas interpretações na Bíblia para entender o que é o joio. Primeiro, o joio
é compreendido como o conjunto de todas as plantas nocivas que nós aqui no Goiás, no Brasil, chamamos de praga. A gente fala praga, tudo quanto é trem que nasce na roça e que não é o milho que a gente plantou, não é? As pragas. Mas também o joio é entendido como uma planta muito parecida com o trigo que tem lá na terra de Jesus, e que alguns chamam de falso trigo, que é muito parecida. A folhagem, a rama, quando começa, a gente fala aqui no Goiás da plantação de arroz, quando começa a emborrachar, quando começa a ficar gordinho para soltar o cacho de arroz, não é? Nós temos mais familiaridade com a lavoura de arroz do que a lavoura de trigo. Quando começa a emborrachar, é tudo tão parecido. Inclusive o fruto do joio é parecido. É um pendão parecido com o do trigo, que lá dentro não tem uma semente que presta para comer. Então, em todo caso, o joio é um trem que não presta, diríamos nós goianos. E tem sempre alguém fazendo um trem que não presta em nossa roça, em nosso quintal, em nossa vida. Mas também nós sempre somos inimigos de alguém a semear coisa que não presta na roça dos outros. Ou não? Por minha culpa, minha tão grande culpa. Deveríamos confessar sempre, pedindo a Deus. O que é esse inimigo? Onde mora esse inimigo? Por que esse inimigo trabalha de noite? Quem é esse inimigo? E quem é esse homem ou essa mulher que trabalha e semeia boa semente? Vamos ver. Olha que coisa curiosa. Eu fiquei tão impressionado com esse texto essa semana, mas tão impressionado. Vejam, versículo 27. Um detalhe. Quando o joio cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o trigo. Está vendo? Que é bem a hora de dar o fruto que a gente vê que é um trem que não presta. Posso pegar pesado? Uma expressão bem grosseira que eu vou usar, já que essa semana é dia dos avós. Cria o filho, a filha numa luta danada. Ele se envolve com a mulher ou com um camarada que você, pai e mãe, olha para o seu filho e pensa: esse cara não presta, esse cara não presta. E você tem medo de falar isso para o seu filho ou falar para a sua filha, não é? Essa mulher não tem qualidade boa de semente de trigo para semear nessa nossa família. Isso existe? Existe. Aí é aquela empolgação danada, a filha sempre convence, às vezes com lágrima, o filho também convence, sobretudo a mãe, encontra o apoio da mãe, e vai. E namora, e espicha esse namoro, e casa contra a vontade do pai, da mãe, meio em silêncio, meio emburrado. Vem, passa tempo, quando aparecem as espigas, quando ela fica grávida, quando começa a planejar para dar à luz, você começa a ver o comportamento do camarada que vai ser pai, ou da camarada que vai ser mãe. Quando nasce então, aí você pensa: ele não podia ter casado com ela, ela não podia ter casado com ele. Isso existe? Existe. Eu estou com taquicardia falando disso, porque eu sei o tanto que isso mexe na vida de vocês pais. Isso é um tema tão delicado para a gente tratar, mas que a gente tem que falar. Como lidar com isso? Exatamente quando está para gerar os frutos, e nasce o filho, e o comportamento desse genro, dessa nora, e do filho também, da filha, você começa a perceber: não é semente boa, porque deu um fruto ruim. Esse neto não sabe se comportar,
essa menina, essa netinha não tem juízo, esse netinho não está recebendo boa educação, esse pai não está prestando para ser pai, essa mãe não está prestando para ser mãe. Isso existe? Existe. Aí vem a vontade de fazer o quê? Mandar cortar esse diacho e tacar no fogo. Vamos ver como reagir? Versículo 27. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? Para lá. Empregados. Quem são esses empregados? São os que trabalham, mas também são os amigos e amigas da família, são os que convivem conosco, ajudam a gente a hora dos apertos que a gente precisa, mas que também são muito palpiteiros na vida da gente, da família da gente. Isso existe? Existe. Hã? Sim. Existe? Como lidar com os palpiteiros? E são muitos. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então este joio? Versículo 28. Olha a paciência do dono da roça. O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Está vendo? Ele parece não dar muita bola. Olha, eu fiz minha parte, batalhei, preparei a terra, plantei. Estou pagando vocês um salário bom, uma diária boa para cuidar dessa roça. Algum inimigo que fez isso. Mas os empregados reagem numa fúria danada. Leia. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? Todos nós falamos isso. Ah não, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito nesse namorado da sua filha, nessa namorada do seu filho. Vamos tirar da vida dele, tirar da vida dela. Isso existe? Existe. O sonho, inclusive, que ela logo caia, ele logo caia enquanto namorado, enquanto noivo, e provoque um estrago bem grande, um regaço para provar que não vale nada. Você fala: graças a Deus que foi antes de casar. Isso existe? Vô e vó. Queres que vamos arrancar o joio? Só que esse camarada, essa camarada já está tão próximo do seu filho e da sua filha, já criaram um vínculo tão forte, tão estreito, já criaram raízes tão juntas na mesma cova. Isso existe também? Existe. Que se você arrancar ele, você vai arrancar também ela. Se você arrancar ela, vai arrancar também ele. Presta atenção no que vem. Versículo 29. O dono respondeu, olha o vigor, com exclamação: Não! Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixa crescer um e outro até a colheita. Para lá. Geralmente são as mães que têm essa paciência de dona da roça, não é? Que diz para o marido: bem, não interfere na vida da sua filha, com esse namorado, com esse noivo. Bem, é o caminho dela. Bem, é o caminho do nosso filho. Ela vai ser esposa dele. Isso existe? Hã? Na maioria das vezes as mulheres que são intercessoras, zeladoras do trigo, nós homens pensamos de forma mais de empregado palpiteiro. Achamos que temos autoridade para julgar. Essa semana eu li uma coisa tão impressionante. Um padre escreveu o texto comparando essa parábola do joio e do trigo, os empregados, com a igreja. Impressionante o texto. E ele fala no texto, muito bonito que ele escreveu, de nós na comunidade de fé. Quando nós formamos uma comunidade, vocês daqui, os mais velhos daqui dessa comunidade, dessa paróquia, sabem disso. Quantas vezes
Já aconteceu brigas no passado, e eu falo isso porque li muitas crônicas das reuniões antigas que tinha nos conselhos paroquiais. Quantas vezes as lideranças de uma paróquia e de uma comunidade falam assim: essa pessoa que está ajudando agora na comunidade, nós temos que arrancar ela não é boa. De onde veio ele? De onde veio ela? Isso existe? E não só com irmãos e irmãs, não, inclusive com padre. Não, nós já dedicamos tanto tempo, essa comunidade aqui era dos meus avós, meus pais, meus tios que fundaram essa comunidade aqui, e agora chega esse padre. Não, vamos arrancar ele. Isso é joio. As coisas estavam do jeito que a gente sempre fazia, sempre repetia, era nossa. Agora chega esse padre, essa freira, vamos arrancar. A gente se comporta como empregado na família, no trabalho, na igreja, sempre querendo tomar a atitude, julgando e agindo, embora sendo empregados, querendo ser os donos da roça. E aí vem a frase mais dolorosa que eu escutei essa semana, nesse texto que o padre escreveu. E aí é a hora que a gente deixa de ser empregado, serva e servo de Deus, e a gente toma o lugar de Deus. É exatamente quando nós nos tornamos juízes, decidimos e encaminhamos as coisas do jeito que queremos, é a hora que a gente não deixa Deus ser Deus em nossa vida. E nós queremos agir como donos. Olha, prestemos atenção no que vem. Versículo 30. Deixa crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo. Olha a autoridade do dono. Olha a clareza com que o dono tem para aquilo que ele semeou. Olha o quanto ele semeia, tendo segurança do papel dele e do papel do inimigo. E como não confundir as coisas? Como não permitir que o inimigo me torne ruim e me faça ter comportamento errado, porque o inimigo teve comportamento errado? Porque a maior conquista de uma pessoa que anda no caminho errado, quando entra no trabalho, quando entra na igreja, quando entra na família sua, a maior conquista dela é fazer uma coisa que provoque em você uma reação e que todo mundo descubra que você não era aquilo que todo mundo pensava, não. Isso existe? Aí o errado diz orgulhoso: está vendo? Eu sempre falei para você, ela não era aquilo não, seu pai não era aquilo não, sua mãe não era aquilo não, seu irmão não era aquilo não, seu marido não era aquilo não. Isso existe? Isso é troféu. Que quem anda no caminho errado levanta triunfante e diz: está vendo? Provou que ele não é isso tudo que vocês falavam. O dono da roça, o dono da semeadura, que aqui é Deus, os empregados somos nós na igreja, a lavoura é a humanidade inteira, com pessoas boas e pessoas erradas. E a gente tem que permitir que o tempo é de Deus, não é nosso. A colheita é de Deus. A paciência que determina a hora da colheita é a paciência do dono da roça. É a paciência que cada um de nós deve ter diante dos erros uns dos outros. Paciência para ver um dia a vitória do reino de Deus nas próprias sombras que cada um traz dentro de si. Irmãs, irmãos, essa roça, ela não é só a igreja, também é, principalmente a igreja,
com os seus membros, ou a humanidade, que é a lavoura que Deus plantou, e veio o inimigo e semeou coisa ruim no coração das sementes, e muitos de nós nos tornamos pessoas ruins, e a gente não entende. E quantas pessoas perdem a fé dizendo: mas por que existe gente ruim assim? Deus que criou tudo perfeito, como é que Ele permite que pessoas ruins existem desse jeito? Vou dizer uma coisa, talvez a mais difícil de engolir, que mexeu muito comigo, e eu peço ao Espírito Santo que me ajude a falar. Essa roça, onde existe a semente boa e a semente ruim crescendo e dando fruto, ela não é só a humanidade, o mundo, ela é também cada um de nós. Todos nós somos uma roça, cheia de sementes boas e cheia de sementes ruins, não somos? O perfeccionista, aquela pessoa rigorosa que quer tudo certinho, ela se acha, ela é tão indignada com o erro dos outros e com a fraqueza dos outros e com os próprios erros, que quando ela erra, ela tem vontade de se matar, de tanta indignação por ela ter errado, e ela resolve ser juiz que julga e condena os outros. Nós precisamos aprender a lidar também com os 4 tipos de terrenos que existem dentro de nós. Lembra? O primeiro terreno, lembra? É o terreno beira do... O segundo terreno é o terreno pedregoso. O terceiro terreno é o terreno cheio de... E o quarto terreno, terra boa. Todos nós somos essa terra cheia de tensões e conflitos. Todos nós vivemos um processo de aperfeiçoamento permanente. E quem garante esse processo de aperfeiçoamento, e quem vai definir o que é joio e o que é trigo, o que é luz e o que é sombra, não sou eu nem você, mas o próprio Deus no dia do nosso julgamento. Amém? É o dia da nossa relação definitiva com Ele. É na oração e na intimidade de oração que hoje você pode perguntar ao Senhor: Senhor, o que há em mim de joio? Brotando, crescendo, enraizando, já apontando para dar frutos. Senhor, use da sua autoridade para decidir a colheita dentro das coisas boas que há em mim e das coisas ruins que há em mim, e que não são poucas. Tem muito pai que não sabe ser pai, porque ele quer que o filho seja joio para sempre, dizendo assim: não presta, acabou. Ou quer que o filho seja obrigado a ser 100% trigo, 100% terra boa em tudo. E a vida é um mistério. Quem tem fraqueza e debilidade dentro de si, igual eu tenho, sabe do que eu estou falando. Como é difícil lidar com o terreno beira do caminho, o terreno pedregoso e o terreno cheio de espinhos que está dentro do coração da gente, não é? Como é difícil lidar com o joio que nós mesmos semeamos no coração, na mente e na alma, onde o Senhor semeou só dons sobrenaturais do Espírito Santo no dia do nosso batismo, no dia da crisma, não é? Como é difícil a gente lidar com aquelas fraquezas que a gente tem consciência que se tem coisa ruim acontecendo com a minha vida é porque eu semeei joio em mim. Isso existe? E às vezes dá revolta, dá indignação, dá uma fúria. Tem gente que tem raiva de Deus porque não dá conta de controlar. Veja: e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: brada, arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Espera lá. Eu vou usar uma expressão tão grosseira, mas tão grosseira, para explicar isso aqui. O que é esse negócio de colher primeiro o que não presta
corta, amarra para ser queimado e depois colhe o trigo. Vou usar um exemplo tão grosseiro. De vez em quando eu vejo alguns terminando essa missa agora, vai ali na feira, compra uma galinha, um frango para levar para o almoço de domingo. Quando a gente mata um frango para o almoço, ou mata um porco ou uma vaca, o que a gente faz? A gente tira o que não presta para comer, não é? Tira o couro, corta a cabeça, as patas, abre, tira a barrigada, não é? A gente tira o que é menos nobre. Não é isso que a gente faz? Depena a galinha, tira o couro, tira as vísceras que estão dentro dela, não é isso? Por último, a gente vai cuidar da carne que é boa. A parábola do joio e do trigo está dizendo exatamente que Deus faz assim com a gente. Ele tem poder de limpar a gente e tirar aquilo que em nós não é bom primeiro, para depois tomar conta daquilo que Ele sabe que é muito bom em nós. Essa é a perfeição de Deus. Uma salva de palmas para o Pai Eterno, minha gente. Um grito de amor ao Pai. Que paciência. Você imagina o Divino Pai Eterno olhando para você e dizendo para os anjos: corta isso aqui, tira isso ali, separa, cuidado com esse joio que tem no Antônio, em cada um de nós, separa isso. E a gente deve olhar para o Pai Eterno e os anjos dizendo assim: credo, não vai sobrar nada de mim. Mas o Pai Eterno tira primeiro os nossos pecados pelo sangue de Jesus, para salvar aquilo que há de bom em nós. O que é que há de bom em nós? O que há de melhor em nós, sabe o que é? É que nós somos filhas e filhos amados dele. Isso é o que há de melhor em nós. Amém? E você pode ter o defeito que for, a fraqueza que for, a sombra que for, a miséria que for, o pior bandido, o pior criminoso, pode ser a coisa mais perversa que for, que nós olhamos desejando eliminá-lo, queimá-lo, matá-lo. O Pai Eterno diz assim: deixa que eu cuido, eu saberei no tempo certo tirar o joio e depois recolher o trigo no meu celeiro. Essa é a paciência de Deus, que nós não sabemos o que é, porque nós somos tão ansiosos para o resultado ser imediato. Antigamente, quando uma filha ou um filho começava a namorar, a pergunta que os pais faziam era: mas ele é pessoa de boa índole, de fé, ele é pessoa de uma família que tem valores. Hoje o pai, a mãe pergunta para a filha: o que ele tem para mostrar que presta? Hoje é o bolso que determina se presta. E às vezes o que ele tem é tudo fruto da semeadura de joio, só fez o que não presta. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro, irmãs, irmãos, e no tempo da colheita existe um tempo intermediário. Semeia, aí tem um tempo longo de paciência, o tempo intermediário e depois a colheita. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo a graça de cuidar mais desse tempo intermediário entre a semeadura e a colheita. Você que é vô e vó, pai e mãe, esposa e esposo, precisamos aprender a ter a paciência de Deus. A colheita, a ceifa, é a imagem bíblica para o julgamento final. Os empregados, volta comigo lá no versículo 27 do Evangelho. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então este joio? Para lá.
Lembra que domingo atrasado, na minha pregação, eu disse aos irmãos que a conversa de Jesus com os apóstolos, o evangelho era: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, lembra? E eu dizia que Jesus falava desses pequeninos porque ele tinha recebido um bilhete de João Batista perguntando: Senhor, és tu aquele que devia vir ou devemos esperar um outro? Agora volta com a pergunta dos empregados: Senhor, não semeaste terra boa? Como é que apareceu o joio? Queres que arranquemos? É a angústia de João Batista lá na prisão, é a angústia nossa. Venha comigo na primeira leitura. Eu não vou nem explicar muito, somente uma frase no final que eu quero tomar com vocês. Mas é praticamente uma oração do livro da sabedoria. E esse é um dos livros que os evangélicos não aceitam como livro sagrado. Na Bíblia deles não tem esse livro da sabedoria. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas, e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Indulgente vem de indulto. O que significa indulto? É um tipo de perdão. Para com todos te mostras indulgente, concedes o perdão. Continua. Mostras a tua força a quem não crê, na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem, toda a igreja leia, e nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. Se você conhece a Deus, ama a Deus e serve a Deus, como é que Deus cuida de você? Castigando o seu atrevimento. Levanta a sua mão para o céu e diga comigo: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe tudo. Eu te busco, eu quero te conhecer sempre. Eu te conheço. E te suplico. Castiga os meus atrevimentos. Corrija os meus atrevimentos. Sempre, Senhor. Aperfeiçoa-me. Sempre. Amém. Pai e mãe, ser pai e ser mãe, educar uma criança é saber castigar o atrevimento de um menino, uma menina mal educado e mal comportado. Tá claro? Que geralmente o pai e a mãe não têm coragem de fazer isso, e a vovó, o vovozinho fala: se você não fizer isso, a vovó te dá tal coisa. Não castiga, premia, corrompe. Tem que castigar e não premiar. Leia. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Irmão, o Senhor te governa e nos governa com grande consideração. Diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por sua grande consideração. Para comigo. Sempre. Continua. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Mas não tenha dúvida. Versículo 19. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano. Então, justo deve ser humano. Justo não pode defender pena de morte. Cristão que se considera justo não pode jamais dizer que bandido bom é bandido morto.
porque o justo tem que ser humano. Continua. E a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Irmãs e irmãos, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Essa é a consolação que o Divino Pai Eterno te dá. Não é de que você é filha, filho dele, que você faz as coisas certinhas e que você é perfeita, perfeito, por isso ele te abençoa. Não. O sinal da misericórdia do Divino Pai Eterno não é dar a você o privilégio de se considerar uma filhinha, um filhinho perfeito que não erra. O sinal da manifestação do Divino Pai Eterno para com você é que, apesar do seu esforço para ser humano, para ser justo, para ser correto, em você há fraqueza, há erro e há pecado, e ele te perdoa. Tire a arrogância de achar que você recebe o que você recebe de Deus porque você é certinho. Não é não. Você recebe o que recebe de Deus não porque você é certinho, mas porque ele é clemente. Ele te concede perdão aos teus filhos, e não aos teus deserdados concedes o perdão. Segunda leitura, olha só que coisa. Carta de Paulo aos Romanos. Todo mundo bem acordado, vamos lá? Olha que coisa impressionante. A partir de hoje você vai lidar com as fraquezas que há em você, com as sombras que há em você, com o joio que há em você e na sua casa. A partir de hoje você vai lidar com as suas fragilidades desse jeito aqui. Leia. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. O Espírito não vem em socorro de você por causa da sua fortaleza. O Espírito Santo não vem te ajudar porque você é certinha, certinho. Olha, seja certinho que o Espírito Santo te ajuda. Não. O sinal da manifestação do Espírito Santo em sua vida é que ele vem em socorro de você na sua fraqueza. Não tenha medo de Deus na sua fraqueza. Ele manda o Espírito Santo para ser socorro seu na sua fraqueza. Pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. Quantas vezes nós dizemos isso, não é? Quando nos desesperamos, Padre, nem sei rezar, nem sei como rezar diante dessa situação. Não sabemos nem o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis, gemidos indizíveis, gemidos inexplicáveis. Quando você não sabe nem como rezar, o Espírito Santo está gemendo com gemidos indizíveis, inefáveis dentro de você. Dê uma salva para o Divino Espírito Santo. Dê um grito de amor ao Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo faz em você, versículo 27. E aquele que penetra o íntimo dos corações, sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor do santo. O Espírito Santo não geme dentro de você, intercedendo por você segundo os pedidos seus, tá bom? O Espírito Santo é derramado em você, e ele geme dentro de você, não segundo as suas ambições, não para fazer seu genro, sua nora, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, o seu padre, o seu irmão, ficar do jeito que você quer. O Espírito Santo geme em você, segundo Deus. É para que as coisas fiquem do jeito que Deus quer, e não do jeito que eu quero. Não segundo o meu senso de justiça, que eu acho que Deus deveria fazer assim. Tá claro? Sim. Você hoje vai chegar na sua casa e vai, na porta da sua casa, você vai pôr a mão e dizer assim: Espírito Santo, entra nessa casa com gemidos inefáveis
e intercede por essa família segundo o que Deus quer e não mais segundo o que eu quero. Deixa o Espírito Santo tomar o governo segundo o que Deus quer na sua casa, amém? E você vai ver que regalo, que regaço e esplendor de bênção e de vida você vai tomar diferente na sua casa e na sua família, amém? Põe a mão no seu coração. Toda a criação geme, todos nós gememos, mas também o Espírito geme em nós, com gemidos inefáveis, intercede por nós, não segundo o que nós queremos, mas segundo o que Deus quer. Peça ao Espírito Santo para gemer no seu coração, segundo Deus, segundo o que Deus quer, não segundo o que você quer, segundo os seus julgamentos, os seus preconceitos, segundo a sua indignação com o joio semeado na sua casa, na sua família, mas segundo Deus. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Fiquemos de pé. Estenda a sua mão para a cruz de Jesus. Reze do seu jeito, ou se preferir, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, por seu sangue por seu sangue derramado na cruz, derramado na cruz, por seus sofrimentos, por seus sofrimentos, por sua paciência, por sua paciência, carregando a cruz, carregando a cruz, o Senhor deu a graça o Senhor deu a graça de resgatar de resgatar a possibilidade a possibilidade de uma colheita boa de uma colheita boa da parte do Pai da parte do Pai em minha vida. em minha vida. O seu sangue O seu sangue me limpa, me limpa, me purifica me purifica das minhas sombras, das minhas sombras, das minhas limitações e das minhas fraquezas. limitações e fraquezas. O seu sangue O seu sangue me purifica de meus pecados. purifica de meus pecados. Tira de mim o joio Tira de mim o que há em joio mim que há em mim e faz de mim e faz de mim um fruto de bênção, um fruto de bênçãos, um fruto de salvação, um fruto de salvação, garantido pelo seu sangue, garantido pelo seu por sangue, sua morte. por
por sua morte. Jesus, paciente paciente com o Pai como o Pai e o Espírito, dá-me paciência, dá-me paciência, dá-me a paciência do Pai, dá-me a paciência do Pai, dá-me a sua paciência dá-me a sua paciência para lidar para me dar com as minhas imperfeições, com as minhas imperfeições, com as fraquezas dos outros, com as fraquezas dos outros, com o joio com o joio que está semeado em minha vida, semeado em minha na vida, família, na família, na igreja, na igreja, no mundo, que que eu não arranque eu não o que arranque presta, o que presta, para que ficar livre, para que ficar livre, para ficar livre para ficar livre daquilo que não é bom. daquilo que não é bom. Põe a mão no coração. Senhor, Senhor, me ajude a ter paciência me ajude a ter paciência e esperar o dia da colheita, e esperar o dia da colheita, o dia da sua vinda, o dia da sua vinda, o dia do seu julgamento. o dia do seu julgamento. Não permita Não permita que eu não deixe mais que eu não deixe mais Deus Deus fora do governo. fora do meu mundo. Não permita Não permita que eu tome o governo de Deus que eu tome o governo na de minha Deus vida na minha vida e na vida dos e na vida outros, dos outros, na minha família. na minha família. Jesus, Ajuda-me ajuda-me a deixar o Pai, a nos deixar o Pai, dono da lavoura, dono da lavoura, cuidar de mim cuidar de mim com a paciência de Pai. com paciência de Pai. Faça a sua oração pedindo a paciência que você perdeu com você mesmo, com os outros, com a sua família, com a igreja, com o mundo. Peça ao Senhor para resgatar em você a paciência do dono da lavoura. E com toda a paciência do mundo, com tudo que você já desejou de mal contra os outros, que você considera imperfeito e errado, representando todas as pessoas que você já desejou que elas fossem eliminadas porque você acha que elas não prestam, que elas são joio, você se dirige agora a quem está do seu lado e dê um abraço bem forte em quem está do seu lado e diga: você é filha, filho amado do Pai. Abraça e diga: você é filho, você é filha, você é filho amado do Pai. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. sozinho eu não posso mais, sozinho. eu não posso mais. Levante as mãos bem alto para o céu e agradeça ao Senhor pela paciência que Ele tem com você. Louve o Senhor, glorifique o Senhor por tratar você com tanta paciência, com tanto carinho, por amar você mesmo sabendo e conhecendo os seus pecados e fraquezas. Ele manda o Espírito vir em socorro seu na sua fraqueza. Agradeça ao Senhor, louve o Senhor, ame o Senhor, adore o Senhor e termine glorificando a Ele, ao Pai, a Jesus e ao Espírito Santo com uma grande salva de palmas bem calorosa. Mais forte, mais forte. Um grito de amor ao Pai, a Jesus e ao Espírito Santo. Amém.